Bom dia, meu nome é Marcos Lopes de Souza, sou engenheiro sanitarista, coordenador da CPEX 1, que será responsável pela gestão do contrato da implantação da obra do sistema de esgotamento sanitário da Bacia 7. Então, vamos apresentar aqui o escopo da contratação do PLC 019-2024. Então, o local da execução e serviços previstos. A Bacia 7 está localizada na região sul do município de Joinville, predominantemente no bairro Floresta. O escopo do projeto compõe o assentamento de 79.428 metros de rede coletora, implantação de 4.937 ligações prediais, disponibilização de 6.881 economias para tratamento, execução de 9 estações elevatórias de esgoto, assentamento de 1.414 metros de linha de recalque e a ampliação da capacidade de recalque da elevatória final do sistema, além de cadastro técnico e as builds dos novos elementos do sistema e a execução de plano de gestão ambiental e social da obra. Da modalidade, a contratação será por performance, na modalidade semi-integrada, na qual a companhia fornecerá todo o projeto básico e a contratada será responsável pela elaboração do projeto executivo e pela execução das obras, com fornecimento integral dos materiais, insumos e mão de obra. Será aceita a formação de consórcio para a execução do objeto da licitação. Cronograma e reuniões. O prazo de execução do contrato será de 21 meses, após a emissão da ordem de compra, conforme as fases apresentadas na tabela abaixo. Então, a primeira fase, fase 1, corresponde a 3 meses, sendo diagnóstico e projeto executivo. A fase 2, 18 meses, que seria a implantação do escopo obrigatório com remuneração. A fase 3, 6 meses, que seria a apuração da performance com remuneração. E a fase 4, 6 últimos meses, remuneração fixa, mensal, mais a bonificação. Prazo de vigência do contrato será 39 meses após a assinatura do contrato. Prazo de vigência inclui também os procedimentos administrativos e não deve ser considerado como prazo de conclusão da obra. Será celebrada a reunião de abertura para a apresentação do escopo do contrato. Também serão realizadas reuniões semanais entre a companhia e a contratada para acompanhamento das atividades e alinhamento de demandas. O preço dessa contratação será de R$ 68.019.100,49. Será aplicado o critério de menor preço global. A unidade de medição será de economias disponibilizadas para a conexão. A economia será medida tendo seu ramal domiciliar executado apto para coleta e direcionamento para o tratamento de esgoto. Portanto, é importante ressaltar que o simples assentamento do ramal domiciliar, sem a conclusão de elementos necessários para a operacionalização do sistema, como a rede coletora, elevatórias, linhas de recalque, travessias, não será suficiente para a remuneração de serviços. A medição da economia estará condicionada à aprovação da companhia, após a realização de testes operacionais, testes de fluxos de rede, vídeo e inspeções, e a entrega de as-built parcial em formato GIS das obras executadas mensalmente. Importante ressaltar que o início da remuneração na fase 2 de implantação ocorrerá após o alcance de 30% do escopo de economias aptas para a destinação ao tratamento. Dos critérios para pagamento. A remuneração total do contrato será composta pela remuneração na fase 2, remuneração na fase 3 e remuneração na fase 4. Portanto, fase 2, que corresponde à implantação do escopo obrigatório. Fase 3, apuração da performance. Fase 4, remuneração fixa mensal mais a bonificação. Ressaltando mais uma vez que o início da remuneração na fase 2 da implantação ocorrerá após o alcance de 30% do escopo da obra. Então, o que corresponde à fase 2?
é a remuneração básica, ou seja, é o valor total do contrato, multiplicado pela razão entre as economias disponibilizadas para o tratamento durante o período, dividido pela meta de disponibilização para tratamento, ou seja, 6.881 economias, multiplicada por esse fator da taxa mínima de remuneração. O que seria a taxa mínima de remuneração? É a razão entre os valores dos investimentos com benefícios diretos. O que são esses benefícios diretos? É o escopo obrigatório, que corresponde à implantação da rede coletora, estações elevatórias e unidades de recalque, ou seja, sem as ligações domiciliares. Por quê? As ligações domiciliares correspondem à apuração da performance, que será medida após o período de implantação do escopo mínimo obrigatório. A remuneração na fase 3 corresponde à remuneração básica, multiplicada pela razão entre economias disponibilizadas para tratamento e a meta de economias disponibilizadas para tratamento, multiplicada pela taxa mínima de remuneração. Na fase 4, que seria os últimos 6 meses, então a remuneração será calculada através do índice de performance. O índice de performance corresponde ao total de economias disponibilizadas para tratamento ao longo do objeto da contratação, dividido pela meta de economias disponibilizadas para tratamento. Então, essa razão vai me dar um índice de performance que, multiplicado pelo valor do contrato e diminuído por toda a remuneração da fase 2 e da fase 3, eu vou ter as parcelas fixas mensais, que são os últimos 6 meses da contratação. Ou seja, eu multiplico o valor da performance pelo valor do contrato e diminuo por todo o valor desembolsado ao longo da contratação, dividindo por 6 parcelas fixas iguais. Saudações, eu sou Alexandre, engenheiro, será responsável aqui pela condução desse contrato, né, juntamente aqui com o coordenador Marcos, gestor do contrato, né? E vamos dar continuidade aqui à apresentação, então. Alguns itens de atenção importantes aqui, né, no momento do estudo dessa licitação, né? Que os projetos das elevatórias, eles têm que ser desenvolvidos com a metodologia BIM, metodologia, né, que tem sido incorporada nas nossas frentes de engenharia, e ela é muito importante para a gente poder minimizar as inconsistências e ter mais qualidade no nosso projeto e durante a execução também. Também é importante que seja disponibilizado o ramal domiciliar para todos os imóveis onde houver a passagem da rede coletora de esgoto, inclusive aqueles com soleira negativa. E a recomposição dos pavimentos também tem que ter uma boa logística por parte da nossa futura contratada, para que eles sejam realizados até 7 dias corridos após o fechamento da vala. E o percentual de reaproveitamento que foi considerado no orçamento desse contrato foi de 30%, sendo que o restante é 30% com preenchimento de jazida e 40% de areia. Então é importante ressaltar que a nota fiscal emitida ela vai ser paga em até 30 dias corridos e que a data base do orçamento, né, disponibilizada na licitação, é de julho de 2023, ou seja, a gente realiza os reajustes anuais considerando essa data base. A gente considerou ela porque a gente entende que há uma defasagem entre as tabelas de referência, entre as cotações, entre o processo de licitação, entre a contratação, e por isso acaba sendo mais justo para a nossa contratada, assumindo aí o valor que a gente teve como referência julho de 2023 e os reajustes posteriores. Um dos principais documentos a serem entregues no começo da obra é o PECO, que é o Plano de Execução e Controle de Obras. O que tem que ser apresentado nesse documento? A equipe técnica, operacional e administrativa, como vai ser o canteiro de obras, qual vai ser o número de frentes de trabalhos, qual vai ser a produtividade de cada uma dessas frentes de trabalho, as suas respectivas funções, quais serão os equipamentos que vão ser utilizados, maquinários, suas características técnicas,
Como que vai ser essa logística de pavimentação que eu mencionei anteriormente, né? Para atender ao prazo de 7 dias corridos, né? Qual vai ser os modelos de checklist para atender a qualidade dos principais serviços? Os locais para botar fora, com a apresentação do contrato, das licenças ambientais correspondentes também. O trabalho topográfico que vai ser feito, né, que a gente menciona que é de suma importância, full time, né, tá ali para estar acompanhando a execução e como que vai ser o cadastro SBIOT também. Os serviços especializados que vão ser de subcontratação, quais vão ser as subcontratadas, se vai ser de pavimentação, se vai ser de topografia, quem serão essas empresas. O cronograma de aquisição das notas fiscais das bombas submersíveis, gradeamentos, quadro de comando, estações elevatórias, compactas e projetadas. A gente também já quer saber já desde o começo da obra. E o PECO, né, esse documento vai ser entregue até 10 dias úteis após o recebimento da ordem de compra e vai ser submetido à análise da companhia. E as entregas mensais da contratada ao longo da nossa execução aí, né? Todo mês assim tem entrega então um relatório fotográfico, em que vai ter as principais imagens que destacam, né, o que aconteceu naquele período, naquele mês, durante a nossa obra. O diário de obras, né, que vai ser registrado através de uma plataforma que está sendo utilizada pela companhia, que é a plataforma da Cartado, em que ali vai ser registrado os principais eventos, o resumo da produtividade, o número de funcionários, de equipes, de maquinários que foi utilizado em cada dia, as condições do dia. Também a planta iluminada, que nada mais nada menos que é a planta do projeto, porém com a iluminação, de acordo com cada medição, de acordo com cada período, dos trechos dos serviços que foram executados. O relatório ambiental, em que mostra as ações realizadas para atender as condicionantes da nossa licença ambiental, né, que vocês fizeram com relação ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos, de resíduos da construção civil, ao plano de gerenciamento ambiental e social. O relatório de acompanhamento, que indica o que está sendo realizado mês a mês na obra, o que está atrasado e como vai ser recuperado, o que está adiantado e o que isso vai se refletir no prazo lá na frente. E também o cadastro SBIOT, que apresenta todas as características dos trechos, dispositivos, né, da nossa obra, que foram já executados e aí apresentado em formato GIS também. Com relação agora aos marcos, então, né, nós temos aí 3 meses aí para o projeto executivo e depois mais 18 meses para a nossa execução, totalizando 21 meses. Então, no mês 3, nós temos como marco ali o projeto executivo. No mês 9, nós temos ali como marco a ampliação da estação elevatória final, que é um dos pontos mais importantes da nossa obra, né? E nos próximos meses, né, nós temos aí cada subbacia aparecendo mais ou menos em um mês para estar sendo entregue. Então, é essa logística que a gente espera na nossa contratada. Então, além de ter a logística de execução de elevatória, de recalque, rede coletora e ligações prediais de forma a operacionalizar o sistema, além disso, ela também deve seguir essa ordenação, adotando essa logística proposta aqui pela companhia. Com relação à matriz de risco, eu peço que vocês leiam o documento integralmente, porém eu selecionei alguns pontos aqui mais importantes para a gente poder só apresentar. Com relação aqui à alteração do tipo de pavimento existente ou, né, a requalificação viária da prefeitura. Por exemplo, né, no projeto foi previsto que era primário, porém chegou lá na época da obra, já tem uma pavimentação lá, seja asfalto, seja paver, né, poliedro. Se a constatação da obra de pavimentação e requalificação viária após a elaboração do projeto básico, a restrição de obras em vias recém-pavimentadas ou recém-qualificadas, né? Vai repassar a CAGE, né? A contratada vai ser remunerada em virtude da alteração, porém, vai ser alocado à contratada esse risco se ela puder realocar essas redes para a calçada, né? Ou executar em MND, caso seja possível, pela questão da declividade, né? Ou seja, se houver uma alternativa para não intervir no pavimento, o risco passa a ser da contratada. Se, infelizmente, tiver que intervir naquele pavimento que aconteceu, né, entre o projeto básico e a execução, aí o risco fica para a CAGE e a remuneração também vai ser feita na medição. Com relação às condições climáticas, né, questão de chuvas, né, condições que possam impedir a obra, né, se houver um tempo de recorrência com valor máximo, com valor equivalente ou inferior a 5 anos, né, então o risco passa a ser contratado, ou seja, porque não é algo extraordinário, é algo que está dentro aí do que é esperado de acordo com o histórico de envio, que a gente peça também que vocês possam estudar, verificar a sazonalidade, né, das nossas chuvas ao longo do ano também. E caso seja algo muito, né, superior, seja algo realmente aí que, né, está fora do padrão, né, superior ao tempo de recorrência de 5 anos, aí esse risco passa a ser da Caixa. Então, a gente aceita justificativas de atrasos em decorrência dessas situações extraordinárias com relação às condições climáticas.
referente à troca de solo, né? Precisou trocar o solo diferente daquele percentual que foi mencionado ali anteriormente, né? Esse risco é da contratada. Isso foi realizado a nível de projetos, foi realizado a nível de concepção do orçamento. Se houver alguma necessidade por qualquer motivo, essa troca de solo, né, vai ser às expensas da contratada. Com relação à pavimentação, com relação a uma ocorrência quantitativa do método de rede implantada, um tipo de pavimento, né, for acima de 5% do que está previsto no termo de referência. No termo de referência tem uma tabelinha que mostra qual é a porcentagem prevista para cada tipo de pavimento. Caso supere 5% algum daquele tipo de pavimento, esse extra, né, não previsto, vai ser remunerado pela Caixa. Agora, com relação à porcentagem de aproveitamento de pavimentos diferente do estimado, por exemplo, agora não é mais, ali no caso não é mais poliado, já virou asfalto, mas só trocou um pelo outro. Essas expensas vão ser responsabilidade da contratada. E também danos aos pavimentos, aumento de sobrelargura, porque realmente começou a cortar o concreto, mas não era um concreto tão bom, começou a quebrar o adjacente, essas expensas também é da contratada, esse risco também está alocado à contratada. A gente considerou a abertura da vala mais as sobrelarguras previstas ali também no termo de referência. Também com relação ao nosso acordo de nível de serviços, né? Aqui com relação a como vai ser a questão de sanções, multas, a gente espera que, se o item a gente nunca precise chegar nele, né? Mas apenas para nível de reconhecimento, né? A obra é só considerada entregue com a rede coletora, ligações concluídas, incluindo a recomposição do pavimento, depois de realizar os testes para o nosso setor de operação, na amostragem, né, com inspeção, com queda de água, a entrega do cadastro as-built, a resolução de todas as pendências, né, sejam elas de reclamações, sejam elas de relatórios aqui da Caixa, o pleno funcionamento de todo o sistema, né? O atraso na entrega da subbacia, ela vai ensejar uma glose de 1% sobre o valor financeiro da subbacia não entregue, né, aplicável sobre o mês seguinte. Então, por exemplo, a subbacia que custava ali 1 milhão não foi entregue, então vai ser uma multa de 1% sobre esse 1 milhão. Esperamos que não seja necessária essa aplicação. Mas, caso seja necessário alterações contratuais, as datas marcos que foram apresentadas ali anteriormente podem ser reprogramadas, com a devida justificativa que vai ter que ser colocada mediante análise e aprovação da Caixa. Então, para só reforçar, né, a nossa licitação vai acontecer no dia 27 de junho, às 2 horas da tarde, aqui na sala de licitações da Companhia Água Joinville. Né, os participantes podem estar presencialmente ou também encaminhar nessa proposta via envelope para o setor de protocolo da Caixa, localizado aqui na rua 15 de novembro, número 3.950, no bairro Glória, em Joinville. Nesse endereço também vai acontecer, ali no dia 27 de junho, também a licitação. A gente pede, né, para todas as empresas interessadas que leiam atentamente o edital, o termo de referência e os demais documentos todo do processo licitatório, né, porque isso já é um grande passo para você trazer uma proposta que seja factível, né, com as condições da empresa e também interessante aqui na hora da concorrência. Encerramos aqui a apresentação, então, agradeço a sua visualização e ficamos à disposição para quaisquer dúvidas, né, através aqui dos nossos canais oficiais da Companhia Água Joinville. Muito obrigado.